apresentação. Opa. Peraí. Me confundi aqui. Peraí, deixa eu fazer de novo. Bom, suponho que vocês estejam vendo aí a PowerPoint na tela. Então, como eu disse, hoje, a ideia da aula de hoje é a gente olhar um pouco os anos, nessas duas décadas aí, de 70 e 80, são duas décadas que o Hobsbawm chamou de os anos de crise. Né? São os anos iniciais do chamado câmbio flutuante, e onde você, de certa forma, tem alguns problemas de coordenação, você tem alguma dificuldade de coordenação, alguma tentativa de coordenação que dá mais ou menos certo? Não dá muito certo, não. Então, esse período, como eu disse, essas décadas de 70 e 80 são as décadas que o Hobsbawm chamou de as décadas da crise, as décadas de crises. Né? Principalmente se a gente comparar o período anterior. Né? Se você olha os gráficos que você tem aí, né, você percebe que existem uma redução da taxa de crescimento, tanto do PIB quanto do PIB per capita. Se eu comparo os 20 anos antes de 73 com os 20 anos depois de 73. Né? Então, em azulzinho aí estão as taxas de crescimento do PIB entre 50 e 73, você vê que todos eles são superiores aos amarelinhos, que são os crescimentos entre 73 e 92. Né? E aí você tem um destaque grande. Né? Então, a grande crise, obviamente, é do lado soviético. Né? A Europa Oriental, se vocês olharem, é o único que tem uma taxa negativa de crescimento do PIB. Né? Do PIB per capita, você tem a Europa Oriental, também tem a África. Né? Os outros países todos têm dificuldades, né? Mas, em particular, há uma dificuldade muito forte do lado soviético, que a gente não vai explorar muito na aula de hoje. Né? Então, todos os países têm uma diminuição, é um ritmo de crescimento menor, e a grande derrocada, então, é a derrocada do mundo soviético. E se vocês olharem, a barrinha marrom ou laranja, que mais resiste, ou que menos caiu, né, é a barrinha da Ásia e da Oceania. Né? Então, se a gente pegar um outro gráfico, uma tabela como essa, a gente vê aqui também uma comparação entre a taxa de crescimento do PIB per capita entre 50 e 73 e depois entre 73 e 92, né, mais ou menos no mesmo período de antes. A gente vê, então, de novo, a União Soviética com um crescimento positivo que passa a ser negativo, né? Todos os outros países com uma taxa de crescimento que se reduz, com exceção da China, da Coreia do Sul e também da Índia, nesse caso. Né? Que explica, vamos dizer assim, naquele gráfico anterior, que o tijolinho lá da Ásia tenha caído muito pouco. Né? Basicamente, a China e os tigres asiáticos, né, alguns dos tigres asiáticos, segurando a economia asiática, sendo, se a gente olhar para o país, inclusive, a China tem um crescimento bastante grande, se comparado a esses dois períodos. Né? Então, a ascensão chinesa se faz principalmente a partir dos anos 70, diferente do resto do mundo como um todo. Né? Praticamente todo o resto do mundo, à exceção, de novo, da China, além a Coreia do Sul, no nosso gráfico aqui, a Índia. Então, você tem os tigres asiáticos, né? E as grandes nações que tinham sido derrocadas lá atrás, que estão começando a ressurgir. Certo? Mesmo os países que foram relativamente bem, vamos dizer assim, nos anos 50 até 70, como o Brasil, por exemplo, né? É um país que, fora da Europa, que vai bem, certo? Quer dizer, não vai tão bem quanto o Japão, mas vai bem, certo? A gente não pode esquecer que o Brasil tem uma crise dos anos 60, que é importante, que derruba um pouco esse número, né? Mas o que acontece nos anos 80 é bem
bem pior, né? Uma queda bastante forte. A Argentina, nesse gráfico, a gente vê que ela também tem um crescimento negativo nos anos 70 e 90. Então, aquilo que o Hobsbawm disse, a gente está pegando um período, vamos dizer assim, de crise econômica. Essa crise no mundo capitalista se dá por uma forte redução da taxa de crescimento, que pega praticamente todo mundo. No mundo socialista, certo, há uma derrocada mais forte. E a única exceção, vamos dizer assim, aí não sei se é no mundo socialista, capitalista, ou que mundo que é a economia chinesa, que começa, então, o seu processo de ascensão, né, e acompanhada aí, vamos dizer assim, um pouco pela Índia, certo? Quer dizer, e pela manutenção do crescimento nos chamados tigres asiáticos, né, como o exemplo aí no gráfico da Coreia do Sul. Né? Então, esse é um período que a gente pega importante. Outro dado interessante para a gente ver esse período, né, são essas duas tabelas que estão aí embaixo, né? As tabelas sobre taxa de desemprego e taxa de inflação. Né? Então, se a gente compara os anos 50 e os anos 60 com os anos 70 e os anos 70, vamos dizer assim, a gente vê na primeira tabela um crescimento em todos os países da taxa de desemprego. Né? A taxa de desemprego aumenta em todos os países, né? Assim como a inflação na tabela seguinte. Né? Então, há um crescimento do desemprego e da inflação nos anos 70, né, que vai dar o fenômeno que a gente costuma chamar de estagflação, né, uma coisa meio inesperada, né? A ideia com a curva de Phillips é que você teria uma relação inversa entre o desemprego. Quer dizer, quanto maior o desemprego, em tese, menor a inflação. Você tem, então, aqui uma questão, né, os dois estão subindo, né, a taxa de desemprego e a taxa de inflação. E o que surpreende, talvez, tá certo, é que na década de 80, se a gente olha a última tabela, a gente vê que a taxa de desemprego ou continua subindo, certo? Ou é relativamente estável, como no caso dos Estados Unidos, ou há um crescimento forte em algumas situações, como França e Itália, certo? E a taxa de inflação, por outro lado, essa volta atrás. Né? Tem uma queda da inflação, a estagflação deixa de existir, eu tenho uma queda da inflação em todos os países, né? Mas não uma queda da taxa de desemprego. Então, a crise é uma crise de emprego com inflação nos anos 80, nos anos 70, e uma crise principalmente de desemprego nos anos 80. E então, a pergunta é um pouco o que está acontecendo, por que eu tenho essas crises e por que essa oscilação de inflação e taxas de desemprego um pouco, né? O que está acontecendo, né? Então, a gente vê também, a gente viu esse gráfico nas últimas aulas, certo? Vamos falar mais disso na próxima aula, mas começa a crescer, vamos dizer assim, as crises econômicas, né, para o país, etc. Mas se a gente acompanhar um pouco historicamente, certo? Pegar esses anos 70 e os anos 80, né, então a gente vai ao ponto, né, a gente viu todas as tabelas cortam em 73. Por que 73? Porque é o período do fim das taxas de câmbio fixa. Né? Então, em 71, já o Nixon, de certa maneira, abriu mão da conversibilidade do dólar em ouro, né? Abriu mão da sua taxa de câmbio fixa, e, grosso modo, em 73, os outros países também acabam colocando fim das taxas fixas de câmbio. Daí um pouco a ideia de usar 73. Né? Por que isso acontece? Isso a gente viu na aula passada. Tem, de um lado, o sistema de Bretton Woods estava fadado a cair no chamado dilema de Triffin, né? Então, ou seja, a ideia de uma certa suspeita sobre o excesso de uso, vamos dizer assim, dos benefícios de você poder emitir a moeda mundial,
É uma certa suspeita de que você usou isso, os Estados Unidos usaram isso em excesso, né, pondo, talvez, em xeque a credibilidade de que os norte-americanos seriam capazes de manter justamente a taxa fixa de câmbio, ou a conversibilidade do dólar em relação ao ouro, que é o tal do dilema de Triff. Por outro lado, existe também nesse período uma ampliação da mobilidade de capitais, né, que são os dois, então, elementos, né, que são elementos importantes de mudanças em relação àquilo que acabou sendo chamado sistema de Bretton Woods. Só para terminar um pouco essa história em relação às taxas de câmbio fixo, no primeiro momento, em 71, mesmo depois de 73, você tem várias tentativas de coordenar, várias tentativas de fazer acordo, tem os chamados acordos smithsonianos, tem, enfim, vários encontros, mas acaba, vamos dizer assim, se consolidando a ideia de que passaremos a viver com um sistema de taxas flutuantes de câmbio. Isso, de certa forma, vai ser consolidado, então, como eu disse, em 75 e 76. Em 75, quando você faz uma revisão, vamos dizer assim, das regras que suportam, que dão sustentação ao Fundo Monetário, né, dos artigos que compõem a legislação da criação do Fundo Monetário, e rever o papel do próprio Fundo Monetário. Né? Na verdade, como eu disse numa aula, né, o FMI foi criado para promover possíveis ajustes no câmbio fixo. Né? E agora a gente tem um câmbio flutuante. Então, qual é o papel dele? O papel dele se inverte, certo? Ele passa a se comprometer a evitar que o câmbio flutuante flutue demais, certo? Então, esse passa a ser o papel do FMI, que ele não sabe muito bem como encarar isso, mas claramente as pessoas têm clareza, vamos dizer assim, que um sistema de câmbio flutuante, cada um agindo para o seu lado, eu tenho graves problemas de coordenação internacional, né? Então, no primeiro momento, se imaginava que o FMI pudesse, de alguma forma, não apenas suavizar essas flutuações, como, de alguma maneira, coordenar as políticas macro dos países para tentar promover não uma estabilidade completa, tá certo? Quer dizer, mas evitar que as taxas de câmbio flutuem em demasia e, principalmente, que elas flutuem de maneira competitiva, vamos dizer assim, como foi nos anos 20, tá certo? Ou seja, a manipulação um pouco da taxa de câmbio para ter ganhos sobre os seus vizinhos, como se dizia na época. Né? Então, esse foi mais um encontro na Jamaica, certo? De que a ideia do Fundo Monetário e dos governos deles coordenarem as políticas macro de modo a evitar fortes oscilações ou evitar o uso das taxas de câmbio de maneira muito agressivas do mercado internacional. Então, a gente dá conta de que, nesse momento, você não tem mais expectativas em voltar a um câmbio fixo, né, que você vai ter que lidar com o câmbio flutuante, e já é muito claro que, para lidar com o câmbio flutuante, o grande risco é que ele flutue demais, e há necessidade de uma certa coordenação, vamos dizer assim, um certo acordo sobre como fazer as políticas econômicas, principalmente esses países principais. Né? Se os Estados Unidos decidem, de repente, apertar a política monetária, né, o câmbio deve se valorizar fortemente nos Estados Unidos, o que deve levar a uma desvalorização das outras moedas. Isso pode não ser exatamente o que esses países que gostariam naquele momento. Então, eu preciso, de alguma forma, tentar coordenar essas coisas. E é isso que a gente vai ver durante os próximos segundos aqui, os próximos minutos, como isso não foi tão simples assim. Então, o que a gente tem aqui é uma mudança, né, da coluna 3 para a coluna 4 aqui, certo? O regime de câmbio sai de um câmbio fixo mesmo, que é ajustável, para um câmbio flutuante. E a mobilidade está saindo de um sistema de fortes controles para um sistema de mobilidade completa de capitais. Essa mobilidade ainda não é completa, a gente vê aqui no gráfico sobre a mobilidade de capitais, a gente está aqui na fase, né, onde a gente tinha a mínima mobilidade de capitais na saída da guerra. Essa mobilidade cresceu entre os anos
do pós-guerra, aqueceu na década de 60, vai aquecer ainda mais na década de 80, mas é nos anos 90, certo? Que a gente passa a ter uma forte mobilidade de capitais com câmbio flutuante. Então, a gente está ainda na questão da mobilidade de capitais, transitando, mas a mobilidade está aumentando paulatinamente. E o câmbio vai flutuar. Aqui a gente tem as flutuações do dólar em relação ao ien e do dólar em relação à libra, enquanto a libra sempre vai existir, né? O euro, a libra, os ingleses não fazem parte do euro, né? E a partir aí, então, de 99, você tem a flutuação também do euro em relação ao dólar. Então a gente vê que as coisas flutuaram bem nesse período, né? Então, aqui, né, quer dizer, a gente consolida essa ideia de que você vai viver com taxas flutuantes de câmbio e uma crescente mobilidade de capitais, né? E as expectativas, nesse sentido, são de que o que vai crescer muito é a instabilidade no mundo, certo? Principalmente a instabilidade decorrente, vamos dizer assim, da própria instabilidade das taxas de câmbio, né? O câmbio está livre para flutuar agora, né? E os fluxos de capitais eles vão se deslocar cada vez mais rapidamente, o que amplia essa volatilidade cambial, amplia essa saída do câmbio de um lado para o outro e valorizando uma moeda, desvalorizando outra, né? Começa a ter muito efeito manada, que a gente chama, né? Ou o efeito o touro e as vacas, certo? Todo mundo corre para um determinado, né? O que faz com que o câmbio volatilize assim ainda mais. Ainda mais com as mudanças tecnológicas de comunicação, de informática, com o imediatismo das políticas, das decisões, das políticas e dos efeitos das políticas, né? Então, é muito claro que esse novo mundo é um mundo mais instável, mais arriscado, no mínimo do ponto de vista cambial. Então, você vai ter, ao longo do tempo, a reação dos diferentes agentes a essa ampliação, pelo menos potencialmente, da instabilidade no meio econômico, né? E isso significa, vamos dizer assim, as pessoas vão buscar defesas em relação a essa ampliação da instabilidade, né? E entre essas defesas estão as defesas, por exemplo, de o pessoal tentar fazer hedge contra possíveis desvalorizações ou valorizações cambiais. Então, os mecanismos de hedge vão aumentar de maneira bastante forte, principalmente os hedges cambiais, mas também, né, essa volatilidade também significa volatilidade em mercados acionários, em outros mercados, né? Isso talvez principalmente nos anos mais para frente, né? Aqui a gente está 70, 80, a gente está falando muito de câmbio, né? Depois a gente vai falar de câmbio e de finanças de uma maneira geral, mas estão crescendo os mecanismos de hedge, pelo menos os hedge cambiais nesse período, e para fazer esses hedge das operações de derivativos, né? Então começam a crescer essas operações de câmbio futuro, de swap cambial, enfim, esses mecanismos, não diria completamente inovadores, tá certo? Mas principalmente a dimensão deles toma proporções grandes, aí a gente pode dizer que a gente tem, de fato, uma inovação, né? Muitas dessas coisas sempre existiam, já existiam antes, mas muitas dessas operações existiam, talvez operações mais feitas no particular, vamos dizer assim, e agora isso virou operação de prateleira, né? Então, isso de um lado, né? Essa questão de novos instrumentos, principalmente de hedge, derivativos, etc. Uma mudança importante, principalmente no sistema bancário, nos bancos, no mecanismo de crédito dos bancos, é que esses bancos, eles, em boa parte, não todas as operações, mas uma parte importante das operações, passa a ser feita com juros flutuantes, né? Então, uma operação com juros flutuantes é como as operações de crédito com a Selic, por exemplo. Então, você vai... Quanto é que você vai pagar de empréstimo aqui? Eu vou pagar 5% mais a LIBOR, né? A LIBOR é uma taxa também de referência, ou a prime rate, são taxas de referência dos títulos públicos ingleses, norte-americanos,
né, como a Selic no Brasil. Então, os empréstimos, antes você fixava, quanto é que você vai pagar de juros? Vou pagar 5% de juros, ou nominal, alguma coisa assim. Agora não, certo? Agora eu vou pagar LIBOR mais 5%. Certo? Então, a LIBOR, ela vai flutuar e, assim como eu aqui, e, portanto, os teus empréstimos também flutuam. Né? Isso é uma forma de se proteger também por parte do sistema bancário em relação a essa instabilidade cambial, né? No fundo, também gerando mais instabilidade. Alguns mercados, alguns lugares onde é possível, vamos dizer assim, você vai tentar, né, dado uma certa incerteza, você tenta aumentar o markup para diminuir a tua incerteza. Né? Ou, não para diminuir a incerteza, mas para se proteger contra incertezas maiores ou possíveis situações de estresse. Então, você tem muito setor onde, se é possível, se o setor tem algum grau de monopólio, né, a reação do setor só vai aumentar os seus preços no final, aumentando os seus markups. Né? O maior exemplo disso é o choque do petróleo. Né? Então, o petróleo, né, vai aumentar o preço, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? E, no fundo, para muita gente, esse aumento do preço do petróleo, independente das discussões políticas que envolvem todo o Oriente Médio, das guerras, da formação da OPEP, que se dá um pouco antes, né, 60 e pouquinho, final, não, 60 e pouquinho, não, 60 e muito, no final dos anos 60, enfim, discussões com Israel, Estados Unidos, enfim, tem um monte de discussões geopolíticas, mas para muita gente fala, olha, o preço do barril está em dólar, né, eu vendo meus barris, país árabe, vendo meus barris em dólar, e o dólar hoje vale menos. Se eu fosse comprar chicletes, eu compraria menos chicletes com o meu mesmo barril. Então eu quero comprar, aumento o preço para tentar manter, vamos dizer assim, minha capacidade de comprar coisas, dado que o dólar perdeu o valor. Não é todo mundo que pode fazer isso, né? Onde os mercados são competitivos, isso não é possível, certo? Mas aonde os mercados permitiram, no caso do petróleo, eu tenho um volume enorme de compradores, mas um volume relativamente restrito de grandes vendedores. Esses vendedores, de alguma maneira, conseguiram se acordar, eles diminuíram a produção global, né? A produção share de mercado de cada um, a produção de cada um foi definindo um share de mercado para cada um, e a partir daí a produção de cada um, e a partir dessa produção total, há uma redução dos preços, né, praticados no mercado internacional. Não são todos os produtos que podem fazer isso, normalmente são produtos que têm essa condição. Então, alguns mercados isso vai acontecer. Né? Os bancos centrais, os países, eles ficam, como eu disse, bastante preocupados em relação a essas oscilações também. E eles ficam muito preocupados em relação a ser pego de surpresa pela atitude de outros países. Né? De você desvalorizar o câmbio, né? Você não combina nada, de repente desvaloriza o câmbio, outro é pego de surpresa. Né? Então, há uma tentativa dos países tentar buscar graus de coordenação entre os bancos centrais para diminuir essa instabilidade ou esse pegar de surpresa. Né? No primeiro momento, você imagina que o FMI pode fazer esse papel de coordenação, aí depois você vai perceber que é muito difícil o FMI acertar com os Estados Unidos ou alguma coisa assim, e impedir que os Estados Unidos façam alguma coisa. Então, os países começam a imaginar que é melhor fazer uma coisa mais tete-a-tete, certo? Vai olho no olho, certo? Fala, olha, chama o presidente dos Estados Unidos, chama o presidente do Fed e vamos conversar. Então, há uma tentativa justamente de combinar, ou pelo menos ser avisado, olha, vou ter que subir as taxas de juros aqui, fazer a política monetária apertada, isso vai ter um efeito no câmbio, e assim vai. Né? Mas, na verdade, vai prevalecer muito as políticas com viés nacional ainda. Certo? Quer dizer, o viés nacional das políticas, você olha para o seu umbigo, se isso, de alguma maneira, vai ter um efeito negativo sobre os outros países, enfim, esse é um problema. Mas,
dificilmente você vai recuar em função disso, principalmente se você é um país dos maiores. Né? Os europeus, tentando evitar uma coisa que aconteceu no período entre guerras, essa luta entre os países, esse uso do câmbio, etc., eles vão ampliar, vamos dizer assim, a chamada unidade, a União Internacional, a União Europeia de Pagamentos, e vão criar, no primeiro momento, a chamada serpente monetária europeia. Né? O que é a serpente monetária europeia? É uma espécie de um túnelzinho cambial. Né? Então, os países europeus eles se acertaram, né? Não são todos, mas, enfim, uns 7 ou 8 países, acertaram de manter uma taxa relativamente fixa de câmbio entre eles. Né? Não é exatamente uma taxa fixa, porque existe uma possibilidade de você desvalorizar ou valorizar a tua taxa em relação à moeda dos outros em 2,25, que não é muito, né? Dá 4,5 de corredor de variação. Né? Então, esse corredor de variação entre os países, entre as moedas dos países, de 4,5, é que vai definir a serpente que eles chamam monetária europeia. Né? E isso depois vai se criar um fundo europeu para tentar estabilizar e manter essa serpente, etc., para tentar segurar na verdade, o que os europeus estão falando dizendo é que entre eles não vai ter essa instabilidade cambial, entre eles não vai ter essa possibilidade de variação das taxas de câmbio. Né? Então, eles fixam, vamos dizer assim, fazem uma banda muito curta de câmbio entre eles e constituem essa serpente. Depois você percebe que não é tão fácil, ou seja, em alguns momentos, alguns países precisam de aporte de dinheiro para evitar uma desvalorização de câmbio. Né? Então, eles vão criar o fundo para as operações de câmbio. Né? E depois, vamos dizer assim, eles vão acabar. Eles vão criar o sistema monetário europeu, e em certos momentos eles vão. Por exemplo, vai ter em 93 a crise da Libra. Né? E você tem vários momentos onde esse túnelzinho de 2,25 para cada lado não dá conta, você chega a desvalorizar a Libra quase 12%, 13% num determinado momento, ou seja, ela rompe a serpente, e quando você volta para a serpente, fala, não, os países podem variar até 15%, né? Flutuação possível é 15% para cima, quase 30% de variação, o que é muito forte. Né? E a solução para evitar esses problemas cambiais dos países europeus vai acabar sendo lá na frente, não muito lá na frente, né, 10 anos depois, 10 não, um pouco mais, né? A criação do euro, que no fundo é a inexistência de taxas de câmbio entre as moedas europeias. Então, os países europeus tentaram evitar essa estabilidade cambial, tentar, pelo menos entre eles, manter uma certa estabilidade, e mesmo assim foi bem difícil. Né? Esse período, como eu disse, você tem crise nas moedas, você tem que ter aportes de capitais, e às vezes esses aportes não são suficientes, e você tem que, em alguns momentos, deixar flutuar, como foi o caso na Libra, etc. Então é isso. Né? Agora, na prática, quando a gente vê o que acontece, né? Quer dizer, aqui são um pouco as etapas aí da serpente europeia, como eu disse, em 72 a criação da serpente, o fundo que eu chamei a atenção para fazer a coisa. Em 75, eu esqueci de dizer, tinha a criação de uma unidade de pagamento, certo? Não é uma moeda, certo? É uma unidade de conta, vamos dizer assim, para os bancos centrais, uma unidade de referência de uma possível moeda europeia. Depois isso vai virar, vamos dizer assim, lá na frente. Então, em 78, essa serpente vira o sistema monetário europeu, vamos dizer assim, né, mas é difícil, né, quer dizer, você manter a oscilação desses limites tão curtos quanto eles queriam ter. Bom, aí vem, então, só para a gente. Então, isso um pouco das reações, certo? Mas uma das reações que a gente chamou a atenção foi o preço do petróleo, em 74. Né? Então, aqui a gente tem um gráfico com os preços do petróleo, a gente vê onde está apontada com a seta o primeiro aumento do preço do petróleo. Né? São 2 aumentos, a gente vê logo depois. E você vê que esse aumento é um aumento relativamente forte. Né? Então, nesse primeiro choque do petróleo, os preços vão ser multiplicados por 4, e isso tem um impacto, como eu disse na aula passada, muito forte nas economias. Né?
O petróleo é o principal combustível, vamos dizer assim, não só para funcionar os meios de transporte, tá certo? Mas também para funcionar o aquecimento mundial, tá, a própria geração né, de energia, de aquecimento, etc. Então, isso tem um efeito importante nos preços e nos balanços de pagamentos. E a reação imediata dos países foi políticas monetárias mais apertadas. Isso explica, de um lado, a recessão e também explica a inflação, né? Então, você tem essa estagflação, vamos dizer assim, de um lado, decorrente desse choque do petróleo, né? O choque tem um efeito custo, uma inflação de custos aí, muito clara, né? Isso vai se espalhar pelos preços, né, na medida que o petróleo é fundamental em vários elementos. E tem um efeito nos pagamentos, né? A maior parte dos países importadores de petróleo tem um aumento das importações, né, por conta de valor, e certos ajustes nos balanços de pagamentos, né, passam a ter déficit dos seus balanços de pagamentos, enquanto os países árabes têm o seu superávit. Os países árabes vão pegar esse superávit, vão usá-lo, vão transformar o euro no mercado, certo? Vão dar liquidez ao seu euro no mercado, mas isso a gente vê na próxima aula. E aqui os países deficitários, os países que têm déficit de balanço de pagamentos, né, vão, enfim, recorrer a fundo monetário, essas coisas, mas nesse momento eles vão poder desvalorizar o câmbio também, né? Então, eles vão combinar aqui dois tipos de política, né? Uma política monetária e fiscal relativamente apertada para diminuir a demanda, inclusive para tentar segurar um pouco a inflação de custos, e, do outro lado, uma diminuição de demanda para também diminuir o problema do balanço de pagamentos. Ao mesmo tempo que eles vão tentar dar uma certa desvalorizada no câmbio nesse momento. E essa desvalorização do câmbio ajuda os países a até ter uma recessão um pouco menor, né, mas um momento de preço maior. Você vai combinar aí, né, recessão e inflação. A recessão vem pela política monetária e fiscal mais apertada, a inflação vem pelo choque de custos, e eu até posso diminuir um pouco a recessão desvalorizando o câmbio, certo? Quer dizer, mas eu tenho um aumento da inflação com essa desvalorização cambial. Esse manejo, vamos dizer assim, que eu posso usar, que eu não podia ter antes, né? Se antes no câmbio fixo eu não tinha opção. É uma recessão brutal para ajustar o balanço de pagamentos. Aqui eu posso até diminuir um pouco o tamanho do ajuste do balanço de pagamentos, se eu desvalorizar um pouco o câmbio. E essa visão de que eu posso desvalorizar, que esse instrumento que eu não tinha antes, sabe? Nesse momento, principalmente 74, 75, é que fez, no fundo, os países começarem a acreditar de que esse negócio de câmbio flutuante não é tão ruim, e tem algum lado bom, né? E esse é o lado bom aqui da coisa. Então, na maior parte dos países, e nos Estados Unidos também, no início você tem políticas de corte de gasto, de contenção monetária, tentativa de controlar o processo inflacionário, os equilíbrios dos balanços de pagamentos, com alguma recessão, né? No fundo, você vai combinar um pouco de recessão com um pouco de desvalorização de câmbio, né? Para tentar sair dessa crise de uma maneira não tão radical. Os Estados Unidos, eles também vão usar essas políticas monetárias mais apertadas um pouco no início, vai subir o desemprego, né? E no segundo momento, os Estados Unidos eles vão aliviar muito a sua política monetária para promover tentar sair fora desse desemprego e tentar recuperar a economia, principalmente a partir de 76. Né? Então, o desemprego vai cair nos Estados Unidos, né? Tinha subido forte, depois cai um pouco, mas eu estou com uma política monetária expansionista, né? O que vai, de um lado, gerar inflação, e do outro lado, vai gerar uma desvalorização do dólar nesse período. Né? Então, esse é o período que a gente vai chamar de dólar fraco. Né? Apesar de, no primeiro momento, nos 2 primeiros anos, a reação norte-americana é uma política monetária apertada, a partir de 76,
para tentar diminuir o máximo possível o desemprego, para não ter um desemprego tão alto, né? Você começa, então, os Estados Unidos começam a desvalorizar de maneira mais forte sua moeda, a política monetária norte-americana começa a ser expansionista. O problema todo é que, como é que ficam as outras moedas? Se o dólar é desvalorizado, certo? Quer dizer, em relação ao dólar, as outras moedas se valorizam, né? O que, vamos dizer assim, complica o ajuste desses outros países. Então, os outros países olham e falam, mas essa sua desvalorização, certo? E essa sua inflação, vamos dizer assim, ela, no fundo, está exportando inflação para o meu lado. Se eu quiser ter alguma coisa parecida com isso, eu vou ter que, né, fazer uma política mais forte ainda de desvalorização aqui, ou então eu tenho que valorizar a minha moeda. E essa valorização da minha moeda vai ter implicações de desemprego muito pesadas. Então começa aqui essa ideia de coordenação não foi bem feita, principalmente a partir de 76, esse período do dólar fraco, nem todo mundo gostou, né? Assim como nem todo mundo vai gostar do período seguinte, que é do dólar forte também, né? Então você olha aqui nos Estados Unidos, né, no primeiro momento a taxa de juros tinha subido, né, 74, 75, né, mas depois dá uma queda das taxas de juros, né, a política monetária mais expansionista. E é o período, então, vamos dizer assim, você tem uma crise, certo? Mas uma crise relativamente rápida, depois uma recuperação, né? Uma crise não muito forte, né, nos Estados Unidos, e uma retomada a partir de 76, principalmente. E aqui é o período, então, chamado dólar fraco, né? O dólar tem uma tendência de desvalorização da sua moeda. Esse é o primeiro momento. Logo em seguida, em 79, eu tenho um segundo choque do petróleo, né? Aí tem a questão do Irã, a queda do Shah, a invasão dos Estados Unidos, né, por trás também, mas tem um segundo choque do petróleo, né? O petróleo, dessa vez, ele vai atingir patamares, né, nunca imaginados, $90 o barril, né, quase $100 o barril. Apesar do aumento proporcionalmente ter sido menor, né, sai aí de 45 para 90, mais ou menos dobra, né? Da outra vez ela saía de alguma coisa como 10, 12, né, certo? Indo para 45, 50, né, certo? Então, do ponto de vista relativo, era um aumento maior, mas aqui, né, o valor do petróleo é altíssimo, né, certo? Quer dizer, o preço do petróleo ele atinge patamares muito elevados. E, novamente, eu tenho um segundo choque inflacionário aqui nessa história, né? Um segundo aumento inflacionário. E um segundo problema dos vários pagamentos, né? Aqui a reação da maior parte dos países foi uma política monetária apertada, uma política monetária contracionista, mais pesada, né, para tentar enfrentar o choque. E aqui eu tenho um segundo conflito, né, quer dizer, porque os Estados Unidos, então, vão alterar radicalmente a sua política monetária, vão subir as taxas de juros, tem uma contenção monetária muito forte, né? Então, e o objetivo aqui é basicamente evitar, de novo, a volta, a continuidade do processo inflacionário. Você está procurando também atrair capital para dentro dos Estados Unidos para fortalecer o dólar, você tem uma valorização cambial, né? Vai ter a recessão em 81, 82, certo? Quer dizer, aqui está o aumento das taxas de juros, né? Quer dizer, todo o aumento aqui vertiginoso das taxas de juros. A recessão agora vem mais forte, certo? Vem mais pesada, né? Tem até uma recuperação em 81, mas 83 volta a cair também de maneira abrupta, né? E é o período, então, agora da valorização da taxa de câmbio americana, né? Então, os Estados Unidos ele aperta a sua política monetária, né? Gera uma crise econômica, essa crise é meio mundial, né? E o mundo todo, no fundo, entra em crise, acho que dá para ver em azul aqui, né? Desculpa, perdão. Em azul são as linhas dos Estados Unidos, mas, né, o mundo está é o quadradinho ali, certo? Quer dizer, que também entra numa crise até mais pesada do que a anterior.
E a partir de 83, o Reagan ele vai fazer o seguinte: vamos tentar tirar a economia norte-americana do desemprego, vão aliviar um pouco a política monetária, mas não é um alívio muito forte, certo? Existe algum alívio, dá para ver aqui, certo? Então, um pequeno alívio no primeiro momento, depois um alívio um pouquinho maior, certo? Mas mesmo assim, se você comparar a época do dólar fraco, vamos dizer assim, né, a política monetária ali era muito mais expansionista do que ela ia a partir de 83. Então, você tem que algum alívio da política monetária, a ideia de uma política pela ótica da oferta, o pessoal chama, né, uma corte de impostos, aumento de gastos militares e políticas protecionistas. Você imagina que você consiga recuperar um pouco a economia norte-americana, o que de fato acontece. Né? A economia norte-americana, a gente volta aqui com o gráfico, vai voltar aqui, a gente vê que ela volta a se recuperar essa última ascensão em azul ali, a partir de 82, 83. Então, nos Estados Unidos, então, o que eles fazem? Em relação ao choque do petróleo, inicialmente, eles política monetária apertada, dura, duríssima, eles espalham, vamos dizer assim, se os outros países quiserem reagir, vão ter que reagir mais forte ainda. Né? Então, tem uma crise mundial que se estabelece ali, o Brasil também entra, né? Taxa de juros, a gente sabe dessa história toda. A partir de 83, os Estados Unidos começam a aliviar um pouquinho, mas mantém uma política em relação ao resto do mundo dura, né? Tanto de protecionismo como de valorização da sua moeda. Né? Esse efeito de valorização pode até ser olhado, de certa forma, como benéfico para os outros países, tá certo? Porque, olha, os Estados Unidos estão desvalorizando o câmbio, o que é bom. Né? Desculpa, os Estados Unidos estão valorizando o câmbio e nós estamos desvalorizando, o que ajuda a gente a crescer. Mas existe um problema com a inflação, certo? Quer dizer, então, eu tento acertar, quer dizer, até onde os Estados Unidos, né, o que se reclama dos Estados Unidos no primeiro momento apertou demais a política monetária e depois talvez ele afrouxe de menos. Né? Então, a coordenação com o resto do mundo, né, por um lado ele é protecionista, do outro lado ele é uma espécie de tenta acabar com a inflação em casa para gerar inflação na casa dos outros. Né? Então, quer dizer, essas subidas e descidas do dólar, certo? Que vocês veem aqui, né? Essas entradas e saídas, elas sempre foram discutidas, certo? Sempre foram tratadas como a ideia de que era preciso, né, coordenar melhor essas políticas entre os países. Né? Os Estados Unidos, na subida de 79 a 83, certo? Quer dizer, foi uma subida meio unilateral, tá certo? Depois, na queda, essa valorização foi relativamente forte, certo? Quer dizer, e aí depois você tenta coordenar uma desvalorização do dólar, né? Como a gente vai ver aqui, a partir de 85, existe aí os 10 anos de dólar fraco novamente, né? Mas a desvalorização, de um lado, ela foi muito abrupta no primeiro momento, né? Aí depois, efetivamente, você consegue coordená-la, vamos dizer assim, coordenar um pouco uma taxa de câmbio mais suave, vamos dizer assim, apesar das oscilações, né? Você não tem essa subida e descida tão forte. Né? Essa discussão na saída do câmbio norte-americano aqui, nesse período aqui, ela foi objeto de muitas reuniões, certo? A famosa reunião do Plaza e do Louvre, né? Onde, né, no primeiro momento, você queria desvalorizar o câmbio, certo? Quer dizer, mas você queria ter uma reversão controlada, né, dessa tendência do dólar, né, fazer uma cooperação com os países. Né? Aí depois, a partir de 87, falou, olha, essa desvalorização foi um pouco abrupta, seria um pouco melhor a gente estabilizar essa taxa de câmbio, manter uma espécie de uma banda, certo? E aí você vê com o tempo as dificuldades para manter essa banda funcionando, certo? Quer dizer, né, a partir de 86 vai voltar, de 96 vai voltar a subir, etc. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, certo? Quer dizer, é que a economia nesse período ela tem uma visão da economia nesse período, é que ela é marcada por alguns choques importantes,
como o choque do petróleo, que causa o processo de inflação, e a reação deles é uma parte da explicação do desemprego, né? E o que eu estou chamando a atenção também, certo, é que, né, dado esses choques, vamos dizer assim, você tem a reação dos países, notadamente dos Estados Unidos, em relação à sua política monetária, que tem efeito sobre o câmbio, né? Então, quando ele afrouxa a política monetária, o câmbio norte-americano tende a desvalorizar. E quando ele aperta a política monetária, ele tende a valorizar, né? E a valorização nos Estados Unidos significa uma desvalorização nos outros países. Então, se os Estados Unidos valoriza de maneira muito forte a sua moeda, né, os outros países têm dificuldade de valorizar, eles não conseguem valorizar suas moedas, certo? Quer dizer, eles tendem a desvalorizar essas moedas, né? É o inverso dos Estados Unidos, né? Então, o que os países muitas vezes reclamam, quando se olhar esse gráfico, né, principalmente o gráfico até mais ou menos 86, né, quer dizer, é que você tem umas subidas e descidas muito, muito abruptas, e era necessário, de alguma maneira, achatar isso, certo? Ou coordenar melhor essas políticas, para você não ter a exportação de desemprego, a exportação de inflação por parte dos Estados Unidos, e a reação dos outros países também dificultando a própria política norte-americana, certo? Que é uma tentativa que se faz, principalmente entre 86 e 91, dessa coordenação, de uma suavização um pouco das oscilações, né? Mas a gente sabe que, também, que nesse período não é um período também tão simples, tão fácil de ver as coisas, né? Então, você tem um sistema de taxa de câmbio flutuante, e essas taxas flutuaram, certo? Flutuaram bastante, com efeitos, às vezes, para diminuir o desemprego, às vezes para diminuir a inflação em um país, mas à medida que diminui a inflação, diminui o desemprego num, aumenta, e no outro o inverso, certo? Então, há uma tentativa nesse período de uma busca de coordenação nessas políticas monetárias para tentar, de certa maneira, vamos dizer, se estabilizar um pouco essas oscilações, e tentar algumas práticas, vamos dizer assim, anti-inflacionárias ou anti-desemprego mais comuns, um pouco internacionais, senão tem um pouco a exportação da inflação de um país para outro, a exportação do desemprego de um país para outro, que era uma coisa que se tentava evitar. E mesmo entre os países centrais, certo, essa coordenação muitas vezes não era alcançada, né? Os interesses, principalmente a Alemanha, Japão de um lado, Estados Unidos do outro, não é tão simples de você ser coordenado, né? Uma das razões, por exemplo, da criação do próprio euro, certo, é ampliar o poder, o papel, vamos dizer assim, da Europa nessas discussões e nessa coordenação internacional, na medida que a Europa sempre ia meio fragmentada, certo? Né, tinha lá mais, né, e os europeus também sempre defenderam ter uma oscilação interna menor. Então, você tem, de um lado, uma questão interna de você acabar com as oscilações, você já está tentando isso com a serpente monetária, né, e, por outro lado, uma espécie de um fortalecimento político por uma discussão mais geral sobre essas coordenações de políticas monetárias, né? Então, aqui uma parte importante da explicação dessas oscilações que acontecem nos anos 70 e 80, né? Esse desemprego, essa inflação, essa estagnação, né? Mas, quer dizer, só para a gente terminar aqui, certo? A ideia de que não é só o choque do petróleo, políticas econômicas que explicam um pouco, né? Você tem esse novo mundo, esse mundo de flutuante, com dificuldade de coordenação internacional, e que vamos dizer assim, atacado por dois choques de petróleo, e as reações dos países, de certa forma, explicam essa economia mundial, que não é um derrumbe, né? É só um desemprego que aumenta, mas não é uma recessão durante todo o período, é uma taxa de crescimento mais baixa do que o período anterior, o aumento do desemprego, o aumento da inflação, principalmente nos anos 70. Então, uma parte é isso, né? Essa questão, choques externos, reação a choques externos, num câmbio flutuante, falta de coordenação, dificuldade de coordenação, etc. Por outro lado, existem, para algumas pessoas, outras questões, né? E uma discussão importante, certo, o Galbraith começa essa discussão dizendo que você tem, nos anos 70,
principalmente também uma chamada espiral de preço e salário, né? Então, existe uma corrida de preços e salários mundiais, né, muito em função assim, dos movimentos sindicais e das grandes empresas. Então, os movimentos sindicais lutando por aumento dos salários nominais, conseguindo, e muitas vezes essas grandes empresas também conseguindo repassar esse aumento de salário, né, para os preços. E eu tenho, então, uma espécie de espiral preços e salários que ajuda a explicar o processo inflacionário numa situação de desemprego, vamos dizer assim, que é causada, vamos dizer assim, talvez, né, pelos choques do petróleo, pela reação das políticas econômicas aos choques do petróleo, em parte. Né? E aí não mais tanto o Galbraith, mas principalmente um cara chamado o Brenner, que diz que eu tenho um problema também de desemprego causado pela diminuição dos investimentos. E essa diminuição dos investimentos vem, em parte, vamos dizer assim, pela queda dos lucros. Uma parte da queda dos lucros está ligada a essa espiral, né? E uma queda dos lucros também vamos dizer assim, essa queda dos lucros também é explicada, vamos dizer assim, por uma coisa que está acontecendo, principalmente ao longo dos anos 60 e 70, certo? E até 80, que é o aumento da concorrência no mercado mundial, né? Então, eu tenho as multinacionais, no primeiro momento eu tenho Estados Unidos, né, o chefão do mundo, e com o tempo, Japão, Alemanha, alguns países europeus melhoram suas tecnologias, melhoram suas economias. No primeiro momento, eles acabam enfrentando as empresas americanas dentro dos Estados Unidos, dentro da própria Europa, e isso é basicamente os anos 50 e 60, certo? E nos anos 60 para frente, certo? Essas economias europeias, japonesas, etc., vão disputar o mercado mundial, né? Essas multinacionais vão disputar o mercado mundial produzindo fora da Europa e do Japão ou, né, com exportações. Então, eu tenho uma briga entre multinacionais, eu tenho uma briga entre produtos industriais competindo entre si e em relação aos outros países. E essa concorrência, vamos dizer assim, faz com que eu tenha aí uma pressão sobre os lucros. Eu não consigo evitar esse aumento, eu não consigo ter esse aumento de lucros, e essa diminuição dos lucros deve gerar uma diminuição dos investimentos, e essa diminuição dos investimentos estaria por trás do desemprego. E a inflação, vamos dizer assim, para o Brenner, pode ser vista como culpa também do choque do petróleo, ou um pouco nesse movimento sindical, vamos dizer assim, que amplia o salário, tenta ampliar os salários nominais, e esses aumentos de salários nominais ou reduz os lucros, ou enfim. Essa discussão vai ser vista por um outro autor chamado Lippietz, né? O Lippietz, ele é um autor francês, e ele, junto com os outros autores franceses, vão dizer que o que está acontecendo nos anos 70 e nos anos 80 é a crise do Fordismo. Certo? E o que é o Fordismo? Certo? Quer dizer, o Fordismo marcou muito a economia mundial nos anos 50 e nos anos 60, onde eu tive um aumento muito forte da produtividade. Né? Então, nos anos 50 e nos anos 60, pela incorporação das novas tecnologias, por aumento do capital humano, etc., eu tenho uma ampliação relativamente forte, relativamente constante da produtividade, do trabalho, principalmente, mas, enfim, da produtividade total dos fatores, mas principalmente da produtividade do trabalho, nesse período. Né? É isso que ele chama de Fordismo, certo? E isso tem uma consequência, certo? Porque, ao mesmo tempo que esse aumento da produtividade permite que os salários sejam aumentados, isso também permite que os lucros aumentem. Né? Então, é como se eu tivesse uma divisão desse aumento da produtividade entre salários e lucros. Né? Então, eu posso ter um aumento concomitante nesse período dos salários reais, tá certo? E dos lucros nessas economias, em função do enorme crescimento da produtividade da economia, do trabalho, principalmente na economia desse período. Né?
E essa ampliação dos salários faz com que amplie o consumo, a ampliação dos lucros faz com que aumente o investimento. Isso explica o crescimento da economia mundial nos anos 50, 60, lá nos 30 anos gloriosos que a gente conversou nas aulas anteriores. Né? Agora, nos anos 70 e 80, o que aconteceu, como ele chama, isso é a crise do Fordismo. Né? É uma diminuição dos ganhos de produtividade. Né? Uma coisa que cresce no mundo todo, essa diminuição da produtividade vai acontecer no mundo todo, vai solapar, vai pegar inclusive o Brasil de frente, vamos dizer assim, né? E a gente nunca mais vai se recuperar desse aumento de produtividade, né? E vai pegar a Europa, né? A Europa vai pegar a produtividade não só capital, produtividade de trabalho, enfim, vai ter uma diminuição de produtividade de modo que aquela possibilidade de você ampliar salários e lucros ao mesmo tempo, ela só pode acontecer, eu posso só ampliar salários e lucros juntos com a diminuição da produtividade se a ampliação dos salários e do lucro for só nominal, ou seja, o que a gente está ampliando no fundo é a inflação. Aí vai depender aí da briga entre os dois para saber se você está ampliando o salário real, se você está diminuindo o lucro real, certo? Se você está aumentando o lucro real, você está diminuindo o salário real, e dependendo do não aumento da produtividade, você pode estar diminuindo os dois. Né? O fato é que a tentativa de manter os aumentos de salários e de lucros, vamos dizer assim, no ambiente de não mais aumento de produtividade, né, é que está por trás do processo inflacionário, certo? E quando você percebe que, de fato, não existem ampliações de lucros, né, e nem de salários, certo? Quer dizer, é só ampliação da inflação, o consumo e investimentos caem, né, e isso gera um desemprego junto com a inflação, e isso explica a tal da estagflação. Né? Então, isso, independente aí, por Lippier, independente do choque do petróleo, não. É óbvio que o choque do petróleo atrapalha, complica essa história. É um choque de custo exógeno, certo? Que pega a economia, falta de coordenação das políticas entre os países também é um elemento importante, né? E a falta de coordenação, vamos dizer assim, entre trabalho e capital, vamos dizer assim, a falta de equilíbrio entre trabalho e capital, é que leva o processo inflacionário, né? No ambiente de queda de produtividade. Aí a grande discussão é por que caiu a produtividade, né? Será que você está num ambiente de inovação produtiva, um daqueles, né? A gente sempre está conversando, certo, de que a partir da Revolução Industrial tem um crescimento permanente do processo de inovação, né? Então, eu tenho permanentemente inovações acontecendo. Agora, eu não quero dizer que eu tenho permanentemente inovações acontecendo no mesmo ritmo, né? Então, eu tenho momentos de elevação dessas inovações e momentos de queda dessas inovações. Então, vou dizer assim, se eu olhar pelo lado tecnológico, eu posso estar aí numa baixa, né? Eu posso estar aqui também no esgotamento de um certo capital humano, né, de uma certa expansão do capital humano num determinado momento, né? Ou posso estar no limite, né, capital físico. Então, precisa ver exatamente se eu tenho um problema na DTF, no total na produtividade total dos fatores, certo? Na produtividade do capital, na produtividade do capital humano, né? Exatamente o que está acontecendo, certo? Então, em geral, o que você está associando aqui é uma queda de produtividade, né? E a resposta do Lippier é que existe uma questão de diminuição, vamos dizer assim, desse processo de inovação tecnológica, mas uma queda também do capital, da produtividade, tanto do capital humano, né? São todas as produtividades que vêm abaixo, vamos dizer assim, de certo modo, nesse período. Certo? Então, um certo esgotamento, vamos dizer assim, das raízes, vamos dizer assim, do aumento da produtividade do período anterior. Você melhorou a produtividade, não consegue continuar melhorando ela muito, a não ser que venha um novo grande conjunto inovador, uma nova, vamos dizer assim, um novo impacto, vamos dizer assim, de questões educacionais, enfim, alguma mudança que sacuda isso, como um todo. Então, essa é uma visão um pouco mais genérica, sem entrar nas políticas cambiais e políticas monetárias para esse período.
Né? Então, eu tenho, no fundo, um pouco essas duas grandes visões, certo? Quer dizer, né, se decresce essa instabilidade das políticas, essa falta de coordenação, junto com choques externos, ou eu tenho uma questão aí ligada à produtividade, ao Fordismo, a uma disputa preço-salário nesse jogo aí. Né? Essas são as duas grandes visões aí sobre o período, né? Só para terminar aqui, chamar um pouco a atenção de vocês, essa questão, vamos dizer assim, do sistema financeiro internacional nesse período, essa mudança do sistema monetário internacional, tem o último elemento que eu não chamei muita atenção, mas que eu vou chamar na próxima aula, que é a ascensão, o crescimento desses fluxos de capitais. Uma das questões ligadas à dificuldade de coordenação e uma dos elementos associados ao crescimento da concorrência, etc., está ligado ao crescimento dos chamados fluxos de capitais no mundo. Né? Então, o euromercado, que tinha sido criado lá nos anos 60, vai tomar uma dimensão nos anos 70 muito forte, né? Que vai dar num outro elemento, que é o endividamento, que vai pegar principalmente os países da América Latina. Né? Então, essa história, globalização financeira, endividamento, mudanças no mercado financeiro internacional, é o que eu queria conversar com vocês na próxima aula. Tudo bem? Tudo tranquilo aí?